Como é possível mudar de vida sem recorrer ao suicídio? E se pudéssemos salvar vidas e o mundo melhorasse para todos nós? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa, tentando levantar para você algumas questões sobre aquilo que nós vimos, que Abraão foi o primeiro grande médium audiente e graças a ele nós recebemos a revelação, conhecida pelos hebreus como Brit Rishon, que é a primeira aliança através da obediência de Abraão, ou da submissão de Abraão à vontade de Deus, aceitando a sua mensagem de que ele deveria se reformular, lerá, e cumprir a sua missão. E aqui nós temos ainda, só a tipo de esclarecimento, que os hebreus chamavam Roê, depois Rosé, os assírios chamavam Nabu, e os árabes, Nabá, já falamos isso. E, portanto, aquilo que os gregos chamavam de profeta, aquilo que os judeus chamavam de Navi, Roê, Rosé, aquilo que os árabes chamavam de Naba e os assírios de Nabu, foi o que Kardec chamou de médiuns, como está no seu estudo. Mas na Bíblia existem outros médiuns audientes, você vê na metáfora da história de Noé, a mesma coisa. Vaiomer Yahvé El Noah. Ó, Deus, Yahvé também, se você pegar o Gênesis 6,13, eu tenho aqui, nós vamos só tentar localizar para que você tenha uma ideia de que eu não estou criando absolutamente nada, mas eu estou simplesmente repetindo Noé, Gênesis 6, 13. Está aqui. 6, 13. Vaiomer Elohim le Noah. Aqui não é Yahvé, Elohim. Então veja que ele está falando que Ketz kol basar ba lepandi, ou seja, o fim de toda a carne virá ou vem sobre mim. Então, Noé está ouvindo que era o quê? Também um médium audiente. Abraão não escuta só essa solicitação, mas depois ele também é pedido por Deus, no Gênesis 22, a dedicação e a confiança em Deus, quando ele pede a Abraão para ir sacrificar o seu próprio filho, Isaque, que está aqui no capítulo 22, versículo 1 em diante. E foi depois destas palavras que Deus experimentou a Abraão. E disse-lhe, Abraão, está aqui. E foi depois dessas palavras, vai rir, ahar, e aconteceu que depois, ha-devarim, estas palavras, ha-devarim haele, ha-Elohim, nissa, et Avraham. Vaiomer Elai, e disse para ele. E Abraão, Vaiomer Hineni, e disse a Abraão, eis-me aqui. Então, Deus pede que ele vá, como prova da sua confiança e amor, sacrificar o seu próprio filho. Mais um exemplo de mediunidade, de audiência, como está no Gênesis 22.
E vai por aí afora, não são poucas coisas. Tem um caso interessante aqui que eu queria lembrar para você, que é o Gênesis 18. Vairá Elai, e apareceu para ele Yahvé, Elonei, o Eterno, ou nosso Deus, como ele chama, Mamre, ou seja, junto às planícies de Mamre. E Abraão estava sentado à porta da tenda. Petah Haochel Kichem Hayom. Ele estava sentado na porta da tenda naquele dia. E aí apareceram, olhando seus olhos para os céus, eis que 3 homens estavam parados perto dele, e os viu e correu ao seu encontro. Então, esses 3 homens, meu caro telespectador, meu caro irmão, não era ninguém mais nem menos do que 3 espíritos. Só que eram espíritos, a palavra que ele usa aqui é mensageiros, que é malar, em hebraico, e mensageiro não é anjo. A igreja depois é que traduziu malar como ângelos, como anjo, mas mensageiro eram 3 espíritos de pessoas vamos dizer assim, de hebreus, que estavam vestidos da mesma forma que os habitantes do deserto. Por isso que Abraão não conheceu que eram mensageiros de Deus. Mostrando que, além de vidente, além de audiente, Abraão também era médium de efeitos físicos. Porque os espíritos, os mensageiros, chegaram materializados. Ele não conheceu. Foi recebê-los, a plena luz do dia, um fenômeno de materialização. Isso eu não estou falando de classificação da doutrina espírita, porque, como eu já falei, não é o nosso objetivo. Eu estou mostrando como o Espiritismo nos auxilia a entender esses fenômenos espirituais que aconteceram desde o Gênesis até o Apocalipse, mostrando que a Bíblia é um livro que pode ser considerado um repositório de fenômenos mediúnicos. Mas já a gente vai ver isso ainda um pouco na terceira parte do nosso programa. Não saia daí, 1 minuto só.